Meus irmãos, bom dia. Glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora, irmãos. Convido você a nós meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Vamos juntos, meus irmãos, fazer o que é do agrado de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo para que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos entender o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Peço a sua atenção, peço perdão, porque eu não irei machucar, vou apenas falar, ensinar o que está na palavra, o que está na Bíblia. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus, uma leitura da palavra de Deus que se encontra aqui no livro do Evangelho de João. Vamos entender, irmão, a maneira que a palavra nos ensina e também entender a maneira em que você está seguindo, está vivendo nos dias atuais, o comportamento, como você está na presença de Deus. Vamos entender essas coisas, irmãos. Quem diz aqui no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 53, vamos começar do 53, que está dizendo assim, vamos ler, que diz assim: Jesus, pois, disse: na verdade, vos digo, que se não comer a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não terá vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também vive por mim. Aí, irmão, até aí tá bom, né? Já dá para a gente entender a maneira que Cristo está explicando como nós devemos ser, como nós devemos pôr em prática esses ensinamentos. A verdadeira, né, a carne de Cristo verdadeiramente é comida, verdadeiramente. Quem de mim se alimenta? Observe bem, quem de mim se alimenta? Agora vamos voltar lá ao livro de 1 Coríntios, vamos botar no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, está dizendo assim, vamos ler, meus irmãos, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come desse pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí, irmãos, aí está uma palavra, um ensinamento de Paulo. Observe bem o que Jesus Cristo disse na sua palavra: quem de mim se alimenta. Então, como você ou eu, você, necessitamos do nosso alimento todos os dias. Para quê? Para nos sustentar em pé, o nosso trabalho, né? O nosso corpo físico. Então, o nosso corpo é espiritual, que temos dois corpos, um carnais e um espiritual, esse corpo espiritual também necessita de um alimento diariamente. Assim como você precisa manter um alimento e diariamente, todos os dias, o corpo espiritual também necessita desse alimento todos os dias,
Por isso que Cristo disse, quem de mim se alimenta, viverás em mim. Agora, não é para ser comida a carne de Cristo só de mês em mês, como faz aí as tales igrejas que dizem que está fazendo a coisa certa. E quando fazem, ainda faz desordenadamente. Por quê? Porque desobedece os ensinamentos, né? O que vai alimentar o seu corpo e o seu espírito, né? Comida materialmente e comida espiritualmente, assim como há corpo terrestre, corpo celeste. A comida não pode ser a mesma comida, tem que ser diferente. Foi por isso que Cristo disse na sua palavra, a minha carne verdadeiramente é comida. Mas é só de mês em mês? Não, irmão, é diariamente, todos os dias, porque é quem nos sustenta. É no Evangelho, espiritualmente, é a carne de Cristo. Não é de mês em mês, e quando faz, ainda faz erradamente, pegando coisas materiais para estar comendo, como o apóstolo Paulo nos ensinou dizendo, e quando ajuntai não é para comer. Não é para comer. Agora, quem tem fome, primeiramente come em casa, para depois se ajuntar. É isso que a palavra está dizendo. Os cristãos lá em Corinto faziam essas coisas da maneira que eles fazem hoje aqui, da maneira que as igrejas aí fazem. Mas Paulo repreendeu dizendo essas palavras, não é para comer. E quem tem fome, primeiramente come em casa. É isso que a palavra nos ensina. Venha se alimentar diariamente, todos os dias, com a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Agora, se você vive desordenadamente, é um cristão que diz que é cristão, mas é um cristão malicioso, é um cristão veaco, é um cristão que não serve a Cristo da maneira que a palavra ensina, distorce a palavra, você está comendo, porque você necessita da carne de Cristo todo dia. Mas se você faz essas coisas, você está comendo indignamente. Não é só em mês que você tem que examinar, não. Você tem que examinar todos os dias. É isso que a palavra nos ensina, irmão. E não pode ter separação, não pode ter malícia. A palavra não diz que nós teremos de ser santos em todas as nossas maneiras de viver, mas nós vimos aí. Eu falo porque eu estava lá, eu vivia lá. As separações, já mostrando que tipo de crente que é. Onde se reúne, é dividido. Aqui não pode sentar homem, só mulher. Mulher de um canto, homem de outro, criança de outro, já está se demonstrando, irmão, que já tem malícia, já entra com malícia, já entra com coisas desagradáveis, com os pensamentos mal. Aí está comendo a carne de Cristo indignamente. É por isso, irmão, que faz as coisas erradas e nunca aprende, por mais que estuda. Paulo diz, por mais que estuda, que estudem sempre. Estão sempre estudando, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque faz as coisas desordenadamente, não procura entender o que está escrito na Bíblia. Não se ajunta, sentam separados, né? Porque se sentar todos juntos e tem um naquele meio que tem malícia, que está cobiçando uma mulher ou uma mulher cobiçando um homem, já sabe que essa pessoa não é o verdadeiro. Ele está sendo comendo a carne de Cristo dignamente. A todos, irmão, na verdadeira igreja de Deus não tem essas coisas. Nós sentamos juntos, porque é um corpo, amamos uns aos outros. E é assim que a Bíblia nos ensina e é assim que nós fazemos. Amamos uns aos outros, vivemos em um corpo. Por isso, irmão, vamos entender essas coisas, para que nós não serve a Cristo desordenadamente e come a carne de Cristo indignamente. Porque quem come e bebe está comendo para a sua própria condenação. É isso que a palavra nos ensina. Vamos entender essas coisas, irmãos. Vamos entender essas coisas, porque tudo que nós comemos materialmente, observe bem, tudo que nós comemos materialmente não vai nos
trazer nenhum benefício ao nosso espírito. O Jesus Cristo mesmo disse na sua palavra: o que entra pela boca do homem desce ao ventre e é lançado fora. Aquele que você come e é lançado fora, irmão, não vai trazer nenhum benefício ao espírito, ao corpo celeste. Mas sim vai trazer benefício ao corpo terrestre. Por quê? Porque come e é lançado fora. Mas a comida que vai manter o espírito firme é a comida que não perece. E quem é a comida que não perece é a carne de Cristo. Foi por isso que ele disse: a minha carne verdadeiramente é comida. Por isso vamos entender essas coisas e não procurar, né, comer a carne de Cristo em mês, e quando come, ainda come de maneira errada. Em vez de comer a carne de Cristo, vai comer pão de padaria e beber vinho, encher a barriga. Por isso, irmão, vamos entender essas coisas, procurar pôr em prática esse ensinamento, que você que está, né? Não, irmão, eu não entendo porque a Bíblia, ela nos ensina, e as pessoas, irmão, não procuram buscar da Bíblia, mas sempre está buscando os ensinamentos dos falsos pastores que não têm o conhecimento. O que eles mandam fazer, os seus membros fazem, mas sabendo que a Bíblia é o caminho que nos ensina a vida eterna. Porque não procura entender da Bíblia, porque não procura buscar o ensinamento da Bíblia, de Jesus Cristo e dos apóstolos, que para isso existe. Sempre eu estou dizendo, irmão, para vocês, o Evangelho já está pregado. O Evangelho que nos leva à vida eterna, à nossa salvação, já está pregado. Agora, o pregador que tem a obrigação de ensinar o que está na Bíblia. Não ensinar outro Evangelho. Eles ainda têm a coragem de dizer. É um versículo muito lido por eles aí, que dizem, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Como eles estão cumprindo a lei de Cristo, fazendo umas coisas erradas, pregando um evangelho errado, irmão? Como pode dizer isso? Se a Bíblia ensina de um jeito, eles fazem de outro. Vamos entender, irmão, e ter cuidado com as nossas vidas. É isso que eu quero passar para você. Não estou machucando, estou apenas falando o que a Bíblia ensina. Que Deus abençoe você. Tenha um dia, uma tarde ou uma noite de paz. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá, meus irmãos. Que Deus abençoe.